Antes de entrarmos aqui no estudo da palavra, na noite de hoje, irmãos, eu queria lembrar rapidamente com a igreja algumas coisas importantes. Na terça-feira agora nós temos o Conexão com Deus, é uma reunião de oração. Nós vamos orar o Salmo 100. Se você não esteve presente no último encontro, a pregação deve estar lá no canal do YouTube da igreja. Eu queria fazer um desafio a você para ouvir, ou assistir e vir na terça-feira para a gente orar juntos. Tem sido um tempo importante. Nós estamos chegando também aí mais ao final do mês. No final de semana que vem, um grupo de adolescentes tem a programação. Júnior, Lília, vocês estão aí? Está ali. Tem um passeio, com os adolescentes, com suas respectivas famílias, na cidade de Andradina. Então há um grupo aí que está se mobilizando para fazer essa viagem. É um passeio em família junto com a programação dos adolescentes. Nós vamos orar também por isso. Os jovens da igreja estão preparando uma programação junto com as irmãs, a SAF, a Sociedade de Mulheres, que é um trabalho de evangelização num lar de idosos. E para isso estão arrecadando um fundo financeiro, um valor financeiro para poder investir na obra de evangelização nesse lar. Se você quer ajudar, você pode colaborar aí com a doação de R$50 e você vai levar como brinde uma pizza. Essa pizza vai ser distribuída no dia 6 de maio e logo após o término do culto vai ter um pessoal ali só para isso, pastor Mateus? Então você pode colaborar, tá bom? Você não está comprando uma pizza, você está colaborando com um projeto missionário e você vai levar de brinde a pizza. Se você não quiser, você pode doar e dar a pizza para alguém. Eu me candidato para receber de presente a pizza, se for o caso. Tá ok, irmãos? Certo? Muito bem. Nós temos também uma programação que vai iniciar, inclusive foi colocada no grupão da igreja lá. É uma campanha de agasalho, não é isso, Diácono Alexandre, presidente da SAF, em conjunto aí, a Junta Diaconal e as irmãs da SAF. Se você tem interesse em ajudar, por favor, se mobilize em relação a isso. E temos também, para o mês que vem, uma organização um pouco diferente quanto à arrecadação de alimentos para cestas básicas, Diácono Alexandre? Então, os irmãos fiquem atentos aí para poder se mobilizar de uma forma melhor, E os irmãos poderão procurar a Junta Diaconal. Você tem a lista já aí, não? Então, se os irmãos podem procurar ali o Diácono Alexandre, que é o presidente da Junta, para poder se organizar e ver como é que vai funcionar essa nova forma. Você vai poder escolher quais são os produtos, aí você pode conversar com ele lá, que ele vai explicar direitinho o funcionamento. Tá bom, irmãos? No mais, acho que é isso. Nós vamos orar, pedir a Deus que abençoe as nossas vidas e todo o trabalho. Meu Pai, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos a vida da igreja. Nós falamos que é a nossa igreja, mas não é nossa no sentido de posse, é nossa porque pertencemos a ela, participamos dela, servimos ao Senhor no convívio aqui dos irmãos desta igreja e pedimos graça e misericórdia do Senhor. Precisamos muito do Senhor, a igreja precisa do Senhor. Precisamos, ó Deus, de experimentar um grande avivamento espiritual em nossas vidas, individualmente falando e como vida da igreja, na comunidade como um todo. Em nome de Jesus, sensibiliza-nos. Em nome de Jesus, desperta-nos, abre os nossos olhos. Em nome de Jesus, faz com que enxerguemos, ó Deus, a beleza do que o Senhor fez por nós em termos de obra e que respondamos ao Senhor com alegria, com entusiasmo, com fervor, com o vigor com a nossa devoção ao Senhor e envolvimento na obra e na causa do Senhor. Abençoe, ó Deus, essas programações que foram citadas aqui. Que o Senhor abençoe grandemente os ministérios envolvidos com essas atividades. Que o Senhor fortaleça, abençoe os adolescentes, suas famílias que vão para essa viagem. Abençoe os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, as congregações da igreja, os trabalhos, ó Deus, em todos os lugares, por todos os departamentos da igreja, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Mas também, ó Deus, pedimos agora, de forma muito especial, nós vamos ler a palavra do Senhor, e nós precisamos ouvir o que o Senhor deseja dizer a nós na noite de hoje. Quem sabe, ó Deus, muitos de nós aqui precisamos ser impactados com as verdades que vão ser ditas através da leitura da Tua palavra e da pregação da mesma. Então, se há entre nós, ó Deus, alguém que o Senhor precisa fazer uma obra grande, profunda, ó Deus, tem misericórdia de mim e de todos nós, e usa a Tua palavra com poder e ousadia para produzir impacto e transformar as nossas vidas. Nós precisamos de transformação.
e precisamos que o Senhor fale com cada um de nós. É a nossa oração que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém. Vamos lá, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 30. Aliás, 26 a 31. Nós vamos terminar hoje esse primeiro capítulo da carta que o apóstolo escreve ali aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 até o 31. Eu passo a fazer a leitura do texto bíblico. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Queridos, nós temos diante de nós a carta do apóstolo Paulo, escrita a uma igreja do Senhor Jesus, que se localizava na cidade de Corinto, naquele tempo lá mais antigo. Paulo escreve a carta inicialmente relatando e agradecendo a Deus por algumas bênçãos espirituais que Deus concedeu àqueles irmãos. Bênçãos, e Paulo então tem uma palavra de gratidão, ele agradece a Deus. Mas também Paulo escreve esta carta para corrigir vários problemas dentro da igreja. E um desses problemas girava em torno de uma grande divisão que acontecia dentro da igreja, que estava dividida em 4 grupos, e cada um desses grupos tinha uma preferência de um líder. Eles amavam um líder, cada grupo amava o líder e menosprezava o líder do outro grupo. Esses líderes são citados: o próprio Paulo, Apolo, Pedro, o apóstolo, e um 4º grupo dizia que o único líder deles era Jesus Cristo. E tendo então Paulo apontado a divisão que havia dentro da igreja e a causa dessa divisão, o apóstolo também aponta a solução para o problema da divisão. E nós ficamos pasmados ao saber que a solução do apóstolo Paulo é chamar a atenção da igreja para a pessoa, para a obra de Jesus Cristo, para a cruz de Cristo, para o evangelho de Cristo, para a pessoa de Cristo. Vocês estão divididos, e o problema de vocês é que vocês perderam de vista a centralidade da vida de vocês, que deveria ser totalmente em Cristo. Por causa disso, porque vocês perderam isso de vista, é que vocês estão divididos. Então Paulo fundamenta o seu ministério sobre a mensagem da cruz, fundamentando, alicerçando, clamando, pregando, anunciando a cruz de Cristo, que por um lado para uns é loucura, mas por outro lado para os salvos é o poder de Deus. Então a glória maior do apóstolo Paulo não era o seu próprio ministério propriamente dito, não era o exercício da sua liderança e um dos grupos dentro da igreja amando Paulo e desejando Paulo como seu líder principal, não era a primazia de liderança, não era a sua posição social dentro da igreja, considerada por esse grupo que o amava, mas tão somente a pregação da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. A pregação de Paulo até poderia ser um escândalo, poderia ser loucura para uns, mas ele não abriria mão da pregação de Jesus Cristo. E para fundamentar um pouco mais a sua posição tão bem firmada sobre Cristo, e de pregar a cruz de Cristo, Paulo faz um apelo aos coríntios, e parece que o que ele vai dizer aqui nos versículos 26 a 31 é chamar a atenção dos coríntios para a verdadeira identidade deles.
Qual é a verdadeira identidade que eles tinham, que eles possuíam? Então parece-me, irmãos, que aqui nós encontramos uma descrição do apóstolo Paulo de uma verdadeira identidade do cristão. E eu gostaria então de tratar com a igreja na noite de hoje nesse tema, a verdadeira identidade do cristão, à luz desse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. E eu pergunto, qual é a verdadeira identidade do cristão? Eu tenho duas respostas à luz desse texto. Em primeiro lugar, queridos, a verdadeira identidade do cristão não diz respeito à sua posição social. O apóstolo Paulo vai tratar disso nos versículos 26 até o 29. Não tem nada a ver com a posição social que alguém ocupa. A identidade de um cristão, a verdadeira identidade de um cristão, não tem a ver, não se relaciona com alguma posição social que ele se encontra. O versículo 26, Paulo chama a atenção da igreja para a palavra vocação. Observem, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. A ideia de Paulo aqui, irmãos, ao chamar a igreja para pensar acerca da sua vocação, e por vocação aqui devemos entender como um chamado especial de Deus, de receber então uma convocação da parte de Deus para participar de algo, para participar de um programa, de um projeto, no caso aqui da salvação de Deus. A ideia de Paulo é destacar a importância da vocação, da identidade, da posição que os crentes coríntios possuíam e que estavam perdendo isso de vista. E estabelecer como verdade central e absoluta, a mais importante, a mais crucial, a mais sublime, a mais extraordinária, a própria identidade do cristão. Então, queridos, em primeiro lugar, Paulo afirma aqui que a identidade do cristão não está fundamentada na posição social que alguém tem, não diz respeito à posição social que alguém ocupa, até mesmo dentro da igreja. Paulo afirma no versículo 26, que a vocação, esse chamado especial de Deus, não ocorreu na vida daqueles que são considerados pessoas importantes numa sociedade sem Deus, e até mesmo dentro da igreja. O versículo de número 20, que nós lemos e estudamos na última vez que eu preguei aqui na carta de Paulo aos Coríntios, chama a atenção que o chamado especial de Deus para vocacionar alguém para ser salvo não tem nada a ver com os sábios deste mundo, não tem nada a ver com alguém que se considera importante, não tem nada a ver com alguém que tem uma maior posição social, de um raciocínio lógico, ou de alguém que tem uma mente mais aguçada para questionar ou desenvolver uma linha de raciocínio mais equilibrada. Paulo afirma que os sábios, conforme o versículo 20, não são levados em conta por Deus, sábios deste mundo, ou sabedoria deste mundo, para vocacionar alguém. Paulo também afirma que a vocação de Deus para a salvação não foi com base na pessoa ou em alguém influente e com grande poder nas mãos, os poderosos deste mundo, que tem o poder de realizar grandes empreendimentos, correr atrás de grandes coisas, de fazer e alcançar grandes realizações, grandes metas, grandes conquistas, que tem grande poder. Paulo ainda afirma que a vocação de Deus para a salvação eterna não foi com base no nobre nascimento de alguém, como príncipes, e a julgar pelos dias de hoje, pela influência da sociedade, as pessoas que saem nas capas das revistas digitais e das mídias sociais. A sociedade sem Deus valoriza e muito os sábios, os inteligentes, os que possuem grande poder, e as pessoas brigam, vivem, se matam e morrem pelo poder, e os que são de nobres nascimento. As pessoas amam isso, correm atrás disso. Contudo, diante de Deus, alta posição social não representa nada. Diante de Deus, ser sábio, ou ter o poder nas mãos, ou ter um nobre nascimento, não tem qualquer significado. O versículo 27 aponta que Deus tem seus caminhos completamente diferentes
dos caminhos dos homens e da sociedade que eles formam e em que eles vivem. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, irmãos, para envergonhar os que se dizem sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para ensinar aqueles que se dizem que são alguma coisa, para ensiná-los. As coisas loucas do mundo e as coisas fracas deste mundo pode muito bem ser uma referência à pessoa de Cristo e à obra de Cristo morto na cruz. Eu não sei se os irmãos se lembram do último sermão que eu preguei, mas quando nós olhamos para a cruz, e vejam, eu vou fazer esta afirmação, apenas do ponto de vista humano, eu vou enfatizar isso, para não ser mal entendido. Quando alguém olha para a cruz de Cristo, para a obra que Jesus realiza na cruz de Cristo, apenas do ponto de vista humano, é uma obra sem sentido. Trata-se de um homem ali pendurado que foi condenado, um transgressor, um violador da lei dos homens, sendo tratado justamente como um malfeitor, o que de fato aqueles atos que ele realizou o fazem merecer estar ali. Mas é na humildade de Jesus Cristo, é na simplicidade da pessoa de Jesus Cristo, que Paulo pode estar chamando aqui de coisas humildes do mundo, no versículo de número 28, que Deus torna nula os valores da sociedade sem Deus. Do ponto de vista humano, olhando para Cristo, nenhum poder ele manifestava ali. Do ponto de vista humano, Cristo fatalmente morreria. Do ponto de vista humano, olhando para Cristo ali, nenhuma beleza, nada de extraordinário iria acontecer. Era mais um malfeitor, mais um homem morto, mais um homem condenado, mais uma sepultura aberta, mais uma sepultura sendo fechada, mais um morto sendo sepultado e nada mais. Do ponto de vista humano, olhar para a cruz de Cristo é algo vazio, desprovido de valor, sem sentido, como correr atrás do vento. No entanto, para Deus, os valores são invertidos quando comparados com os valores da sociedade. Deus rejeita os que se consideram sábios às suas próprias vistas. Deus rejeita os que se consideram poderosos por acharem que têm o poder nas mãos. Deus rejeita os que se consideram importantes por terem um tipo de nascimento nobre. E para provar que Deus assim rejeita essa posição social, Deus escolhe e chama para si, vocaciona para si, aqueles que são desprezados, os que são humildes, os que são fracos. E ao enviar Cristo ao mundo com a missão de se tornar Salvador e Senhor deles, Jesus Cristo assumiu exatamente uma posição de fraqueza de alguém que é servo. Os sábios deste mundo desejam ser servidos, os poderosos deste mundo desejam ser servidos e alcançar posições ainda maiores. Os que são de nobre nascimento desejam ser servidos e acham que possuem até mais direito do que outros, mas para Deus, servir é mais importante do que ser servido. Para Deus, ser humilde é mais importante do que ser exaltado. Para Deus, amar a Deus é mais importante do que amar a si mesmo. Para Deus, a identidade do cristão não se fundamenta em sua posição social. Na verdade, a posição social de alguém não representa nada, não diz nada, não significa nada diante de Deus. Se os crentes em Corinto estavam fundamentando e alimentando no seu ego a alegria de ter o líder principal, melhor, maior, do que quando comparado com outro líder do outro grupo, eles estavam fundamentando a sua alegria numa identidade desaprovada por Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Pense comigo por um instante. Você já parou para pensar se você mesmo já desejou ter alguma coisa aqui na terra por causa de sua posição social? É a mesma coisa que os coríntios estavam fazendo. Você já parou para pensar se Deus precisa te dar alguma coisa por causa da sua posição que você tem ou da sua posição social? Você já parou para pensar se o fato de nós sermos a igreja presbiteriana mais antiga do estado de Mato Grosso do Sul, será que isso não pode nos levar a pensar que a nossa
posição social nos torna mais importante do que outras igrejas presbiterianas com menos tempo de idade e que são menores? Você já parou para pensar se de repente você alimenta no seu coração o sentimento de participar de um ministério que você julga mais importante do que outros e isso tem a ver com posição social? Se alguém pensa e alimenta esse tipo de pensamento, que tristeza! Está fundamentando a sua identidade cristã numa posição social que não diz nada, que não representa nada, que não significa absolutamente nada diante de Deus. E assim Deus está olhando para a igreja de Corinto e está tentando corrigir um grave problema na vida desses irmãos, que aparece de forma mais descarada, digamos assim, no versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, porque o problema central aqui diz respeito à vanglória. O problema central aqui diz respeito à arrogância. O problema central aqui diz respeito à altivez. O problema central aqui diz respeito ao eu. O problema central aqui diz respeito que nós amamos muito a nós mesmos, mais do que os outros. O que é que Paulo está dizendo à igreja de Corinto? A verdadeira identidade do cristão não está fundamentada em posição social, em desejo de ser, em desejo de ter, em se considerar melhor, maior, mais importante. A verdadeira identidade do cristão não está fundamentada numa posição social dos membros da igreja, dentro da própria igreja, no desenvolvimento de suas tarefas e de suas atividades de serviço. A verdadeira identidade do cristão não diz respeito à posição social, seja lá fora, ou seja, aqui dentro. Mas então, como devemos entender a verdadeira identidade do cristão? Bem, isso então nos conduz ao segundo ponto aqui da reflexão da noite de hoje. A verdadeira identidade do cristão diz respeito à posição espiritual, não à posição social, mas sim à posição espiritual, que é a nova posição que Deus em Cristo colocou os crentes coríntios e também nos coloca. Volte seus olhos de novo para o versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Paulo chama atenção para a vocação. Quem vocês são? Vocês foram chamados. Vocês foram chamados de onde? Quem chamou vocês? Qual é a vocação que vocês tiverem? Pare, pensem, reflitam na vocação de vocês. É isso que ele está dizendo. E o versículo 30 parece que abre uma pequena janela para dar uma explicação acerca da vocação que esses crentes deveriam não se esquecer jamais. E aí então Paulo descreve a vocação de uma forma mais explícita no versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Essa é a verdadeira identidade do cristão, a posição espiritual que os pecadores redimidos ocupam, porque Deus concedeu a eles. A vocação citada por Paulo no versículo 26 é explicada mais pormenorizadamente no versículo de número 30. E tudo aqui gira em torno de quem é Cristo e o que Cristo fez pelos pecadores. E de volta, o que é que o apóstolo Paulo faz? Vocês têm um problema grave dentro da igreja, uma divisão grave, eu vou dar a solução para vocês. A solução para vocês é Cristo. Vocês perderam de vista e vocês estão valorizando demais posição social. Eu vou explicar para vocês como é que vocês resolvem essa questão. É posição espiritual. E como que a posição espiritual é restaurada? Na verdadeira identidade, na pessoa gloriosa de Cristo. De modo que Cristo é o começo,
Cristo é o meio, Cristo é o fim. Não é sem sentido que ele diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Não é sem sentido que a Escritura o apresenta como aquele que é o criador de todas as coisas e aquele que é o consumador de todas as coisas. De modo que sem ele nada do que foi feito se fez, e de modo que sem ele nada do que precisa acontecer, acontecerá sem também ele. Ele é o centro em todos os aspectos, em todos os sentidos, do início ao fim. Ele, portanto, é o instrumento de Deus para tornar um pecador propriedade dele. Vós sois dele, de Deus, em Cristo. É por meio de Cristo que Deus toma vocês e transforma vocês em propriedade dele. Pedro vai chamar isso de propriedade exclusiva de Deus, lá na sua carta. Então Cristo é o meio pelo qual Deus nos toma para si. Então nós temos muito claramente aqui, não é a posição social de alguém que torna esse alguém aceitável diante de Deus, mas é a nova posição espiritual que Deus concede ao pecador por meio de Cristo, que torna o pecador aceitável em sua presença. Essa é a verdadeira identidade do cristão, sua nova posição espiritual em Cristo Jesus. Deus enviou Jesus Cristo por seu intermédio para se tornar da parte de Deus nossa sabedoria, diz Paulo aqui no versículo 30, para se tornar a nossa justiça, para se tornar a nossa santificação, para se tornar a nossa redenção. Então Paulo estava tentando ensinar isso para os crentes coríntios. Que triste, irmãos, ter que ensinar quem Cristo é e o que Cristo fez, porque a igreja se esqueceu de quem Cristo é e o que Cristo fez. A igreja perdeu de vista porque se colocou mais importante no centro de todas as coisas a si mesmo, seus interesses, seus desejos, seu desejo de posição individual e social. E então, para compreender todo esse processo, a gente precisa ter sabedoria. Paulo está dizendo isso. Não é a sabedoria deste mundo, não é a sabedoria dos homens sábios deste mundo, mas a sabedoria de Deus que é apresentada na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, irmãos, nós podemos entender aqui, no versículo de número 30, nesses 4 termos, nessas 4 palavras, que em Cristo, não é? Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria, a primeira, justiça, a segunda, santificação, a terceira, e redenção, a quarta. E eu quero então montar aqui um quadro para mostrar para os irmãos o meu entendimento acerca do que isso significa. E o quadro, portanto, é o seguinte. Vamos lá. Eu preciso compreender que Paulo está apresentando aqui a palavra sabedoria como sinônimo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a encarnação da sabedoria. Sabedoria e Jesus Cristo é a mesma coisa, são jogos de palavra que Paulo está utilizando para descrever a mesma coisa. Ele chama de sabedoria Jesus Cristo e ele chama Jesus Cristo de sabedoria de Deus. Isso fica muito claro quando a gente lê o restante aqui dos 4 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Coríntios. Isso fica absolutamente claro. Não vou gastar tempo nisso hoje, porque certamente a gente vai discorrer isso mais para frente. Mas vejam só, nós compreendemos a sabedoria de Deus, ou seja, a obra e a pessoa de Cristo, na medida em que nós entendemos que Cristo funciona da parte de Deus para nós, como justiça, como santificação e como redenção. Isso é extraordinário. Sabedoria, portanto, é a sabedoria de Deus através de Cristo que nos é revelada. E em primeiro lugar, então, a sabedoria de Deus é revelada em Jesus Cristo, que se tornou a nossa justiça da parte de Deus. Por justiça, nós entendemos o ato de Deus dar-se por satisfeito em tomar o nosso pecado e a nossa culpa e transferir para Cristo e colocar sobre a cruz de Cristo, lá na cruz, e trazer contra Cristo a justiça de Deus, a maldição de Deus, a punição de Deus contra Ele, para que o nosso pecado fosse justiçado da parte dEle e Ele se sentisse satisfeito em punir, amaldiçoar o nosso pecado. É por isso que o nosso pecado está pago. E aí nós somos chamados de justificados. Deus fez isso na cruz de Cristo. Os nossos pecados, todos eles, de todos os nossos pecados, foram resolvidos pela cruz e pela obra de Cristo. Nós estamos absolutamente justificados de todos os nossos pecados. Cadê o amém? Isso. Louvado seja Deus, irmãos. Nenhum pecado pode nos mandar mais para o inferno, porque todos eles foram crucificados sobre a cruz de Cristo no Gólgota.
A nossa dívida está completamente paga. No passado, Cristo fez isso. Glória a Deus. Cristo é sabedoria de Deus que nos justifica de todos os pecados. No passado, Deus fez isso em Cristo. Segundo, a sabedoria de Deus é Jesus Cristo que se tornou a nossa santificação. Por santificação nós entendemos a obra de Deus de nos tornar santos. O que isso significa? Por um lado, Deus nos tornou santos de uma vez por todas. É um ato completo, cabal, absoluto. Vejam só, houve um tempo que nós não éramos santos, mas num determinado dia na história, Deus nos alcançou e Deus nos tornou santos, porque Ele nos justificou de todos os nossos pecados. E tendo uma vez nos tornado santos, Ele inicia na nossa vida um processo chamado santificação, que é, na medida em que nós caminhamos na vida cristã rumo à glória celestial, Deus vai trabalhando em nós e nos transformando à imagem de seu próprio Filho. Isso é o que nós chamamos de santificação. Esse processo que Deus vai nos guiando para nos parecer cada vez mais com Jesus Cristo. É óbvio que enquanto nós estivermos neste mundo e nesta vida, nós nunca seremos a imagem perfeita de Cristo, mas o seremos na glória eterna. Então Cristo é a nossa santificação. Com a santificação, eu vou servindo a Deus, eu vou amando a Deus, eu vou me arrependendo dos meus pecados, e eu vou me prostrando diante do Senhor e experimentando do seu perdão cotidianamente. Por meio da obra de Jesus Cristo, Deus já nos separou para Ele mesmo e está trabalhando em nós para que nós vivamos e nos pareçamos cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Isso é o que é chamado de santificação. Jesus Cristo iniciou essa obra de santificação. Então hoje, no meu relacionamento com Deus, hoje o meu relacionamento com Deus é de santificação. No tempo presente, a santificação. Se você é um crente em Jesus, você vive um processo de santificação. Mesmo que você talvez seja um crente ou uma ovelha rebelde, saiba que Deus está trabalhando em você, e Deus vai tratar com você, Deus vai santificar você, a menos que você não seja do Senhor. Se você anda em pecado e está tudo bem com você, e você acha que está tudo bem, isso pode ser um mau sinal. Talvez você não seja uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Mas se você sofre pelo seu pecado, você se arrepende do seu pecado, você ama Deus, você chora pelo seu pecado, e você quer andar corretamente com Deus, é porque Deus está trabalhando na sua vida. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo, que se tornou da parte de Deus a nossa santificação. No tempo presente, é isso que nós estamos vivendo. Mas em terceiro lugar, nós encontramos a sabedoria de Deus em Jesus Cristo, que se tornou nossa redenção, e eu coloquei ali como sendo futuro. Por redenção, queridos, nós entendemos a obra de Deus de nos tomar para si, de nos levar para a eternidade, de nos arrebatar para a glória eterna, de nos recolher à presença dEle e de nos glorificar para sempre, quando seremos a imagem perfeita do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas como é que o senhor sabe que a palavra redenção aí nesse versículo significa exatamente essa coisa que diz respeito ao futuro de glorificação? Bem, eu entendo que o sentido da palavra redenção dessa forma, considerando que em Lucas 22, 21, 28, nós vemos o Senhor Jesus Cristo utilizando a palavra redenção no contexto da sua segunda vinda, e apontando sinais que acontecerão ou antecederão a sua segunda vinda, alertando seus discípulos e dizendo a eles: ora, a começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que redenção é essa? É o dia em que Deus pegar todos os seus e levar deste mundo para a glória eterna com Ele. Eu entendo o sentido da palavra redenção exatamente dessa forma, considerando que em Romanos capítulo 8, versículo 23, o apóstolo Paulo utiliza a palavra redenção como sendo a redenção do nosso corpo. E essa expressão, redenção do nosso corpo, está no contexto da manifestação da glória que ainda há de ser revelada em Cristo Jesus, na expectativa da sua segunda vinda. Redenção do vosso corpo, relacionado com a expectativa da segunda vinda de Cristo.
E eu entendo o sentido da palavra redenção dessa forma, considerando que em Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo utiliza a palavra redenção numa referência clara e explícita ao dia do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, pois fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Portanto, por meio da obra gloriosa de Jesus Cristo, nós estamos guardados, protegidos, firmados na rocha para o dia da redenção, ou seja, para a redenção final, para o nosso encontro final com o Senhor Jesus, que diz respeito ao futuro do ponto de vista humano onde nós estamos vivendo na face da terra. Jesus Cristo, portanto, é a garantia da nossa redenção, é a certeza de que estaremos com o Senhor e seremos eternamente glorificados e viveremos com Ele para sempre e sempre. De modo que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, onde Deus revela claramente a justiça contra o nosso pecado no passado, revela a santificação em vigência nele para nós hoje, no nosso relacionamento com Deus, na vida presente, e revela a certeza de que estaremos com Ele na redenção segura na sua segunda vinda. Esse quadro todo se encontra inteiramente alicerçado na pessoa gloriosa de Cristo, e Jesus Cristo é a apresentação de Deus da sua sabedoria. Olhem para a minha sabedoria é Cristo. Ele é para vocês a minha justiça do passado, Ele é para vocês a minha santificação na vida de vocês no presente, e Ele é para vocês, da minha parte, a minha redenção no futuro, na glória eterna. A verdadeira identidade do cristão se relaciona na posição espiritual que ele ocupa porque Deus lhe dá, e não na posição social que ele acha que possui ou que deva ter. Então, se alguém deseja se gloriar, não pode se vangloriar na presença de Deus. Mas o versículo 31 termina dizendo que deve se gloriar somente no Senhor. A glória de revelar Jesus Cristo como a sabedoria de Deus é de Deus. A glória de revelar Jesus Cristo como a justiça de Deus e de tornar Jesus Cristo o justificador dos nossos pecados é de Deus. A glória de revelar Jesus Cristo como a santificação que recebemos todos os dias, diariamente, é de Deus. A glória de revelar a redenção final e eterna na pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado dentre os mortos, é de Deus. Na sabedoria de Deus, em Jesus Cristo, recebemos essa nova identidade, ou seja, a verdadeira identidade do cristão. Fomos justificados no passado de todos os nossos pecados, estamos sendo santificados para Deus no tempo presente de todos os nossos pecados, e estamos guardados por Deus para o encontro glorioso com Ele, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, onde estaremos com Ele, seremos a imagem perfeita e glorificada dEle no futuro. Nunca diz, nunca foi, nunca se diz, nunca foi em relação à posição social que alguém possui ou deseja ter. Sempre foi na posição espiritual que em Cristo Deus concede aos seus. A verdadeira identidade do cristão não diz respeito à posição social, diz respeito à posição espiritual. Ou Jesus é o centro da sua vida, ou você não tem centro, você está perdido. Se Jesus não é o centro da sua vida, você está perdido, você está sem rumo, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, você não tem esperança, você não tem certeza, você não tem alegria, você tem pavor de saber que você vai morrer, e você não sabe o que se encontra do outro lado. Para encerrar então, a verdadeira identidade do cristão jamais vai ser encontrada à parte de Jesus Cristo, fora de Jesus, longe de Jesus. É nele, é por Ele, é para Ele. É por isso que a nossa vida precisa ser Cristo. É por isso que nós oramos em nome de Cristo. É por isso que nós dedicamos-nos a Deus em nome de Cristo. É por isso que o nosso encontro com Deus passa por Jesus Cristo.
É por isso que a criação é por meio de Cristo. É por isso que a glorificação final é por meio de Cristo. É por isso que Cristo é tudo. Se você não tem Jesus como centro, você está perdido. Se isso é verdade, e você tem esse entendimento correto, a posição espiritual do cristão em Jesus Cristo, ou seja, justificado, santificado e guardado para ser redimido, é de grande privilégio e deve produzir grande alegria e grande gratidão. Quando eu penso sobre a pessoa e a obra de Cristo em meu favor, meu coração precisa ser tomado de grande alegria, de grande emoção, de grande gratidão. Se Deus não tivesse me encontrado, onde eu estaria? Se Deus não tivesse justificado todos os meus pecados, o que seria da minha vida? Eu tenho que ter alegria no coração pela obra e pela pessoa de Cristo. Eu tenho que ter grande gratidão na minha vida de me dedicar ao Senhor. E isso me leva então a um compromisso. A consciência da verdadeira identidade do cristão deve produzir o mais profundo compromisso de viver para a glória de Deus. Então eu tenho que colocar a serviço de Deus a minha existência como um todo, para que Ele seja glorificado. Os meus pensamentos devem glorificar a Deus. Os meus desejos devem glorificar a Deus. Os meus planos devem glorificar a Deus. O trabalho que eu desempenho deve glorificar a Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, deve ser consagrado ao Senhor para glorificar ao Senhor. É por isso que no versículo 31, Paulo termina dizendo, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Para os crentes de Corinto, a glória estava na posição que eles queriam ter. Paulo diz assim: vocês estão olhando de forma equivocada. Vocês precisam olhar para Cristo, para a sabedoria de Deus, para a justiça de Deus, para a santificação de Deus, para a redenção de Deus. Para quem você está olhando? Para a sabedoria de Deus ou para a sua própria sabedoria? Você é capaz de fazer uma leitura de você mesmo e identificar para quem você está olhando? Quem é o seu Deus? A sabedoria de Deus, Jesus Cristo, ou você mesmo? Você se rende, se prostra e se curva diante de Jesus Cristo, ou você tem resistência para se curvar diante de Jesus Cristo? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?